Veja que interessante, Daniel capítulo 5, nós estamos no mês de março de 2018. Aqui nesse capítulo 5, a gente vê a destruição da Babilônia. A Babilônia ela foi fundada pelo o bisneto de Noé, que foi filho de Cush, que é Nirode. A gente vê isso no livro de Gênesis, no capítulo 10. E aqui a gente vê o fim da Babilônia no capítulo 5 de Daniel. O rei Nabucodonosor, que havia assumido o trono da Babilônia em 604, ele morre em 561 a.C. E o trono passou para o seu filho Evil-Merodach. Este foi bom, um bom rei. Ele foi bom para o rei Joaquim de Judá, que ainda estava vivo. Ele foi bom para com tanto os babilônicos como os judeus que estavam escravizados. Só que ele é assassinado. A história mostra que ele é assassinado e no lugar dele vem o seu sobrinho Belsassar, filho da sua irmã. Então o capítulo 5 do livro de Daniel começa narrando a respeito de um grande banquete oferecido por Belsassar, rei de Babilônia, para 1000 líderes nacionais. Era o ano de 538 a.C., 24 anos depois da morte de Nabucodonosor, né? Porque Nabucodonosor morre, vem o seu filho, e depois da morte do seu filho entra agora o Belsassar, o neto de Nabucodonosor. Então a gente vê a distância de tempo de um capítulo para outro, de um versículo para outro aqui no escrito da Bíblia Sagrada, não só no livro de Daniel, mas em toda a Bíblia Sagrada existe uma distância de tempo, né, de localidade, assim, de um versículo para o outro. É isso que nós temos que entender. E temos que entender que assim como Deus deu revelações, deu sabedoria e entendimento para Daniel, Ele está dando para cada um de nós que estamos estudando, que estamos aprendendo acerca dos mistérios de Deus. Então vamos para a Bíblia Sagrada, vamos ler. O banquete do rei Belsassar. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem e escrevia de fronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Versículo 6. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força, que introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esse escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro, quer dizer, uma corrente de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsassar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não se perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem
no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai, aqui chama pai, mas é avô, por causa daquele costume dos tempos, né? Pai, o avô também no lugar de pai. Se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele, Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, e o entendimento, e a excelente sabedoria. Versículo 15. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esse escrito e me fazerem saber sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás uma cadeia de ouro ao teu pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas, quer dizer, os teus presentes, fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, ele começa a dizer aqui no versículo 18: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, e a glória e a majestade, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante deles. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia, destruía. Versículo 20. Mas quando o seu coração, quer dizer, o coração de Nabucodonosor, se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Versículo 21. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Você vê que Daniel mostrou para ele que ele sabia de tudo isso, né? Como nós também hoje estamos sabendo de tudo isso que está acontecendo. Por isso que a gente não pode endurecer o nosso coração. Versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à sua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, nem sabem, mas a Deus, o Deus de Daniel, né, o Deus Todo-Poderoso, em cuja mão estás a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Versículo 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esse escrito. Versículo 25. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Versículo 27, Tekel, pesado. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, antes de ler aqui o versículo 29, deixa eu dar para você, ó, Mene, significado numerado. Tekel, significado pesado.
e parsim, significado divisões, no plural de Pérez, que é igual a divisão, ou seja, numerado, pesado e divisões. Daniel deu a interpretação disso, ou seja, Deus havia contado o reino de Belsassar e achado com ele. Belsassar havia sido pesado na balança e achado em falta. Seu reino havia sido dividido e dado aos medos e aos persas. Vamos para o versículo 29. Então mandou Belsassar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia, uma corrente de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro governante do seu reino. Naquela noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, ocupou o reino, sendo na idade de 62 anos. Então aqui é o fim do cabeça de ouro. Aqui é o fim da Babilônia. Nesse capítulo 5, embora não conta-se a história aqui na Bíblia, mas existem as histórias nos livros históricos e apócrifos, como que Medos persas entram na Babilônia e destrói o exército babilônico e Belsassar, a destruição de Belsassar. E assim se cumpriu a profecia de Daniel na vida de Belsassar, a interpretação dos escritos que estava lá na parede. Então vamos ver aqui no telão, do versículo 1 ao versículo 6, capítulo 5, um grande banquete. Alguns anos após a morte de Nabucodonosor, o rei Belsassar, que o sucedeu no trono, afrontou a Deus e provocou a sua ira. Ele usou os utensílios de ouro tirados do templo do Senhor em Jerusalém para beber vinho com os seus convidados e para glorificar os seus deuses. Naquele instante veio o decreto do céu colocando um ponto final em seu reinado e em sua vida. Não há rei nem homem algum acima do Senhor, e ninguém que possa tocar na sua glória. A insensatez, a arrogância dos poderosos os fazem pensar que podem tudo, inclusive escarnecer do Altíssimo e escapar. Mas um dia perceberão o quanto estavam enganados e ceifarão o que semearam e colherão o que plantaram. Vê agora no versículo 7 ao 12. Quando gritou o rei com força, Belsassar e os seus convidados ficaram espantados e tomados de pavor pelo que viram. De quem afinal era aquela mão que escrevia na parede? E qual o significado daquela mensagem? Mais uma vez, como era de costume, foram chamados astrólogos, adivinhadores, caldeus e todos os sábios para que dessem uma explicação sobre o que significava aquela visão. Contudo, como das outras vezes, nada puderam falar, deixando o rei mais apavorado ainda. Daniel foi então chamado para desvendar aquele mistério, pois a sua fama era de um homem cheio de conhecimento, inteligência e sabedoria, que revelava sonhos e enigmas. A presença do Espírito Santo repousava sobre Daniel, tornando-o diferente de todos, por ser ele um homem temente e fiel. Não havia mistérios que Deus não lhe revelasse, como Deus está revelando também para nós. Que maravilha, não é mesmo, gente? Graças a Deus. Vamos aqui agora para o versículo 18 ao 31. Nabucodonosor aprendeu com o sofrimento que passou durante anos que viveu como animal. E ao voltar a si, se humilhou diante de Deus. Belsassar, no entanto, não se humilhou, mesmo tendo conhecimento sobre tudo o que ocorrera a seu pai. Por isso, a sua destruição foi inevitável. O Senhor oferece muitas oportunidades para que as pessoas se arrependam, mas se elas as desprezam, como fez Belsassar, ele nada poderá fazer para salvá-las. Agora vamos aqui ao versículo 25 ao 28, que está falando de Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. O Senhor pôs o rei na sua balança de justiça e de verdade, e ele foi achado em falta. Assim como ouro, prata e pedras preciosas são pesados para terem o seu valor determinado, nós somos avaliados por Deus. O que nos justifica diante dele, diante de Deus, é a fé.
O fiel é valioso aos olhos do Altíssimo, mas o infiel é como ouro adulterado. Então vamos para o capítulo 6, Daniel na cova dos leões, porque aqui já é o novo império, agora já é o império dos persas, dos medos persas, Irã e Iraque. Então vamos à leitura. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes, quer dizer, sobressaiu, e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição, uma oração a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que o senhor acha? Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, quer dizer, já estava tudo programado, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, ou em direção de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então esse era um costume de Daniel, de orar 3 vezes ao dia. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real, disseram: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, é verdade, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 13. Então responderam ao rei dizendo: Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse
a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões e chegando-se à cova chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões o apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas do céu e na terra, no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. E assim se encerra o capítulo 6, que é mais um capítulo histórico. Nesse capítulo a gente não vê assim muito mistério, são mais acontecimentos. Não, é mais literal, é interpretação literal, não é uma interpretação simbólica, né? Você lendo direitinho você pode entender. Agora, quando trata-se de simbolismo, de interpretações simbólicas, é aí onde entra os mistérios e só o Espírito Santo para nos fazer entender. Mas vamos aqui de versículo por 25, do 3 ao 4. Daniel se distinguiu dos demais porque tinha um espírito excelente, ou seja, era um homem honrado, fiel, temente e íntegro. Ele não se corrompeu e não se iludiu com o brilho da fama e com o poder temporário que lhe fora dado. Ao contrário, preservou a sua fé e a sua fidelidade, mesmo em um ambiente dominado pelo pecado. Os nascidos de Deus também têm esse espírito excelente, porque possuem o seu caráter, o caráter de Deus, né? Por isso, onde quer que estejam, o seu comportamento é o mesmo, pois não se corrompe e jamais negam a sua fé. Do versículo 5 ao 9, nunca acharemos ocasião. Olha que legal isso aqui. É impressionante como os filhos das trevas trabalham. Eles sabiam que não poderiam atingir Daniel devido à sua integridade. Então criaram uma lei para destruí-lo. E, com astúcia e covardia, convenceram o rei a sancioná-la. Todos nós sabemos que, por mais injusta que seja uma lei, não há como confrontá-la. E o diabo sabe disso. Por esse motivo, ele inspira a criação das leis injustas com a finalidade de impedir o avanço da obra de Deus e de prejudicar aqueles que buscam viver com temor do Senhor e a sua santa palavra. Vamos aqui agora para o capítulo 6 ainda, versículo 10 ao 11. Se punha de joelhos, né? Daniel não perdeu o seu foco, nem mudou o seu hábito de falar com Deus 3 vezes ao dia. Tudo o que o diabo mais deseja é interromper essa ligação com o Altíssimo, interromper a nossa oração, fazer com que a gente pare de orar, não é isso? Por isso, faz uso de inúmeros recursos para nos distrair e roubar a nossa atenção e o nosso tempo com situações que não trarão nenhum benefício prático para a nossa vida. Mesmo diante da ameaça iminente
Daniel não temeu, pelo contrário, priorizou o seu relacionamento com o Senhor. Por isso foi livre, protegido e honrado. Manter uma comunhão com Deus por meio da oração, da leitura e da meditação da sua palavra nos fará fortes diante de qualquer ameaça do mal. Agora do versículo 23. Assim foi tirado Daniel da cova. Mesmo sendo inocente, o Senhor permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas não o desamparou. Às vezes não entendemos o motivo de tantas aflições e lutas pelas quais passamos, bem como certas situações que nos sobrevêm. Jamais temos feito a vontade de Deus. Mas é aí que está o segredo da fé. Ela se desenvolve e se aperfeiçoa por meio dos desafios que vão surgindo no dia a dia. A fé é a chama do Espírito Santo que arde em nosso ser e que preserva a nossa alma para toda a eternidade. E para terminar aqui o versículo 28, este Daniel, pois prosperou, mesmo em terra estranha e repleta de adversidade ou adversários, Daniel conseguiu vencer e prosperar. Não foi preciso ele se corromper para ocupar cargos e posições importantes na Babilônia ou ser indicado por alguém. Daniel nunca foi favorecido por homem algum. Pelo contrário, muitos tentaram destruí-lo. Isso mostra que quando Deus quer honrar uma pessoa, nada e ninguém poderá impedi-lo. O oposto também é uma realidade. Se ele decide levar uma pessoa à humilhação, não há homem no planeta capaz de detê-lo. Por isso, minha amiga, meu amigo, vamos tirar lição de todos esses acontecimentos para nós, para cada um de nós. Se a gente for fiel, íntegro, reto, se a gente viver vigiando, orando e praticando a palavra de Deus e obedecendo, o Senhor sempre vai nos dar livramento. Em fornalhas, em cova de leões, nos desertos, em momentos difíceis e em qualquer situação. Então, esses dois capítulos, capítulo 5 e capítulo 6, foram também mais contando, história. Não tem muito mistério. Agora, esse capítulo 7, o próximo que a gente vai ler, vai estudar, esse já começa a ter, que é a visão dos 4 animais. Então, que Deus abençoe todos nós, para que nós possamos estar firmes, fortes, fiéis e obedecendo a palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo, não olhe para trás, não olhe para o lado, olhe só para frente, olhe para aquilo que Deus tem falado para você através desses estudos, através da Bíblia Sagrada, através dos seus ensinamentos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.